Olá galera, a gente vai dar início aqui aos estudos dos corpos redondos, né? Os corpos redondos que são os cilindros, os cones e as esferas, tá? O primeiro sólido que a gente vai estudar aqui é o cilindro, tá? Antes da gente aprender a calcular as áreas e o volume, a gente tem que entender algumas medidas aqui importantes dentro do cilindro, tá ok? Se vocês prestarem atenção aqui, ó, o cilindro, quando eu abro o cilindro, né, vamos supor aqui que eu abro essa minha figura aqui, que é o cilindro. Aqui eu tenho mais ou menos uma representação do que seria um cilindro, correto? Se eu abrir esse cilindro aqui que eu tenho, ele vai virar exatamente o que? Ele vira um retângulo, certo? É isso que acontece quando eu abro aqui o cilindro. Ele vira um retângulo e eu tenho duas bases. Um círculo aqui em cima e um círculo aqui embaixo. Beleza? Se eu tenho um círculo aqui em cima, a gente tem uma coisa que a gente chama de raio. Eu vou representar aqui pela letrinha R. Então esse daqui é o raio, tá? A gente chama de raio da base, tá bom? Beleza? Então essa medida aqui embaixo, aqui, ó, ela vai ser o raio, tá? O que vai ser essa medida daqui, ó? Que eu tenho daqui até aqui? Seria o quê? Como ela é duas vezes o raio, ela vai ser o meu diâmetro, tá? Então aqui eu tenho o diâmetro da base e aqui eu tenho o raio da base, tá? O raio é metade do diâmetro, tá? Então se eu quero calcular o raio, basta eu pegar o diâmetro e dividir por 2, certo? Essa é uma fórmula interessante. Se eu tenho o diâmetro para encontrar o raio, basta eu dividir o diâmetro por 2, certo? Essa outra medida aqui, ó, que vai daqui até aqui, a gente chama de altura, que eu vou representar aqui pela letrinha H, certo? Então aqui são algumas medidas muito importantes, ó, diâmetro, raio e altura, tá? São essas as mais importantes. Eu já coloquei o raio aqui, ó, eu vou só representar a altura aqui pela letrinha H, certo? Então vamos lá para as fórmulas de área e volume. Área da base. Como a base aqui é um círculo, como que eu calculo a área de um círculo? Basta eu pegar aqui, ó, que eu vou chamar de AB, área da base, fazer π vezes o raio ao quadrado. πr ao quadrado. Beleza? Tranquilo então. Área lateral. A lateral aqui dessa minha figura aqui, ó, é um retângulo. Para me calcular a área no retângulo, basta multiplicar esse vezes esse, né? Seria a base vezes a altura. Lembra da fórmula da área do retângulo? Mas eu tenho uma altura aqui, ó, só que eu não tenho essa medida que vai daqui até aqui. Mas eu sei, ó, como eu abri essa minha figura aqui para se transformar nesse retângulo, essa linhazinha aqui, ó, é exatamente a minha circunferência. Concordam comigo? É como se eu pegasse essa circunferência aqui, ó, e esticasse ela toda aqui. Eu sei que para calcular o tamanho de uma circunferência, eu faço 2π vezes o raio. 2πr, 2π raio. Então, se eu quero calcular a área disso, basta fazer 2πr vezes h. Então, a área lateral aqui, ó, que eu vou chamar de AL, vai ser 2π vezes o raio vezes a altura. Beleza? Tranquilo? 2π vezes o raio vezes a altura, certo? Agora aqui, ó, a área total, ela tem duas maneiras de calcular a área total, tá? Eu vou colocar as duas para vocês aqui. Área total. Como eu tenho duas bases, basta fazer aqui, ó, a área lateral mais duas vezes a área da base, tá? Posso calcular utilizando essa formulazinha. Se eu tiver a área lateral e a área da base, basta eu utilizar essa, tá? Caso eu queira utilizar dessa maneira aqui, ó, o que eu posso fazer na área total?
Área lateral. A área lateral ela é 2πr vezes h. Mais a área da base aqui, ó, é π vezes o r ao quadrado. Então vai ser 2 vezes π vezes o r ao quadrado. Deixa eu só arrumar aqui esse 2 aqui. Certo? O que eu posso aqui colocar em evidência? Como eu tenho 2π aqui e também tenho 2π aqui, eu tenho r aqui, eu também tenho r aqui, eu posso colocar 2πr em evidência. Então vai ficar assim, ó. Área total é 2π vezes o raio, entre parênteses, h mais o R. Então eu posso utilizar essa fórmula aqui também. 2πr vezes a altura mais o raio. 2π vezes o raio vezes a altura mais o raio. Tá bom? Ou eu calculo utilizando essa fórmula aqui, a área lateral mais 2 vezes a área da base, ou utilizo essa fórmula aqui embaixo, tá? Beleza? A gente vai resolver depois os exemplos com as duas para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Por último é o volume. A gente sabe que para calcular o volume, basta eu fazer o quê? Área da base vezes a altura, certo? Posso calcular utilizando essa fórmula? Sim. Ou eu posso calcular utilizando essa outra. A área da base aqui eu sei que é π vezes o r ao quadrado. Então é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Tá? Ou eu calculo utilizando essa ou essa daqui. Tá? A gente vai fazer pelos dois métodos para vocês poderem enxergar melhor o que eu estou falando. Tá bom? Anotem as fórmulas todas que a gente tem aqui, tá? Faça as anotações certinho. Qualquer dúvida, por favor, me comunique e vamos para os exemplos, tá ok? Então vamos agora aqui para os exemplos, certo? Eu tenho aqui, ó, observe o cilindro circular reto e calcule, tá? A palavrinha reto significa que ele não tem nenhuma inclinação, tá? Ele é retinho aqui, beleza? Vamos lá. O raio aqui, ó, se vocês prestarem atenção, o raio aqui, ó, ele mede 6 centímetros. Então o meu R aqui, ó, ele é 6 centímetros. A minha altura vale quantos? 5 centímetros, tá? São os dados importantes aqui, ó. Na letra A ele pede para calcular a área lateral. Então ele já começa com a área lateral. A área lateral que eu calculo utilizando que fórmula? 2π vezes o raio vezes a altura. Essa formulazinha aqui. Vamos jogar aqui na fórmula os valores. Área lateral é igual 2π. Aí tá. Professor, o π ele não vale 3,14, tá? O exercício ele não deu o valor de π. Eu só troco o valor de π quando o exercício me der esse valor, tá? Beleza? Então aqui nesse caso eu não preciso trocar por 3,14, deixa o π mesmo. O raio vale 6, então vou colocar 6 aqui, a altura vale 5. Então a área lateral aqui, ó, basta eu fazer 2 vezes 6 vezes 5. Vou fazer o contrário aqui, ó, 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 2 é 60. Concordam comigo? 60π. A unidade de medida é centímetros, então como eu estou falando de área, centímetros quadrados. Muito simples, muito fácil, não é? Então vamos para o próximo. Letra B ele pede a área da base. A área da base que eu calculo utilizando a fórmula π vezes o raio ao quadrado, certo? Então a área da base aqui, ó, vai ser π vezes o raio vale 6 centímetros. Então 6 elevado ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. O π permanece. Centímetros quadrados, porque eu estou calculando área.
tá? Ah, professor, se o exercício desse o valor de π, basta você pegar a 36 e multiplicar aqui, ó, 36 vezes 3,14 vai te dar um valor, tá? Caso o exercício der, se ele não der, deixa assim mesmo, tá? Beleza? Mas se ele der lá no final, você troca o valor de π e resolve, tudo bem? Vamos para o próximo aqui, que é a área total. A área total eu vou resolver de duas maneiras. Ou eu vou utilizar a fórmula aqui, ó, que é área lateral mais 2 vezes a área da base, ou eu vou utilizar essa outra fórmula aqui, tá? Eu vou fazer pelos dois métodos para vocês verem e vocês julgam o que vocês acharem melhor para vocês, tá? Ou eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó, que é 2π vezes o raio, a altura mais o raio. Tá? Eu vou calcular utilizando as duas fórmulas, vocês veem o que é melhor para vocês, tá? Área lateral a gente calculou aqui, ó. A área lateral ela vale 60π. Então vou trocar aqui, ó. Área lateral é 60π mais 2 vezes a área da base, que é quantos? 36π. Então vou colocar 36π aqui. O que eu resolvo primeiro? A multiplicação, né? Então vai ficar 60π mais 2 vezes 36, vai dar 72, né? Deixa eu só fazer aqui embaixo para a gente confirmar com vocês. 36 vezes 2, 2 vezes 6 dá 12, vai 1, 2 vezes 3, 6 mais 1, 7, 72. Então 72π, né? Porque eu fiz 2 vezes 36, 72, o π permanece. 60 mais 72π, eu posso somar, né? Porque como se tivesse um x aqui, eu tenho uma incógnita, né? 60π mais 72π vai dar quantos? Eu vou somar aqui, ó. 2 mais 0 dá 2, 7 mais 6 dá 13. Concorda comigo? Então dá 132 π centímetros, né, que é a unidade de medida lá inicialmente, ao quadrado. Beleza? Esse é um método, você pode utilizar esse método se você achar melhor, tá? Esse método, lembrando, se eu tiver área lateral e área da base. Como a gente já tinha calculado aqui, ó, é conveniente usar esse, mas eu vou ensinar o outro aqui também, tá? Vamos lá. Vai dar a mesma coisa de forma diferente. Beleza? Vocês escolhem o que vocês acharem melhor. Repetindo, tá? Não vai fazer os dois, por favor. Vamos lá. 2π vezes. O raio vale 6, né? Então, 6. A altura aqui vale 5, mais o raio que é 6. Certo? Então, vamos lá para o próximo. A área total vai ser 2π vezes 6. Resolvo o parênteses primeiro. 5 mais 6 vai dar 11. Agora basta eu multiplicar tudo. 2 vezes 6 vezes 11. Eu vou fazer aqui pelo que eu acho mais fácil, que é 6 vezes 11, que dá 66. 66 vezes 2. Vamos fazer aqui embaixo. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. Então dá 132. O π, como eu não mexi nele, eu vou deixar aqui mesmo, centímetros quadrados. Dá o mesmo resultado de formas diferentes. Você escolhe o que você achar melhor, beleza? Vamos para o próximo aqui, que é o volume. O volume também que eu posso calcular de duas maneiras. Ou eu calculo aqui, ó, utilizando a área da base vezes a altura. Ou eu calculo utilizando a outra fórmula, que é o quê? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, né? Porque a área da base é πr ao quadrado, multipliquei pela altura, certo? Vou resolver pelos dois métodos, vocês julgam o que vocês acharem melhor. A área da base, como eu já calculei aqui, ela vale 36π, então basta eu colocar aqui, ó, 36π vezes a altura, que é 5. Vou fazer 36 vezes 5.
36 vezes 5. 5 vezes 6 dá 30, vai 3. Certo? 5 vezes 3 dá 15, mais 3 dá 18. Então dá 180. O π ele permanece, a unidade de medida é centímetros, como eu estou calculando o volume centímetros cúbicos, tá bom? Beleza? Vamos fazer da outra maneira agora. Volume é igual a π vezes. O raio vale 6, então 6 ao quadrado. Vezes a altura que é 5. Volume é igual a π. 6 ao quadrado dá 36. 36 vezes 5 a gente acabou de calcular, que deu quantos? 180. Então o volume aqui é 180 π centímetros cúbicos, tá? Duas maneiras, duas formas diferentes de resolver, mas que dá o mesmo resultado. Vocês escolhem o que vocês acharem melhor, tá? Beleza? Lembrando, caso o exercício der o valor de π, você troca aqui, ó, 180 vezes 3,14, tá? Por exemplo, tá? Beleza? É isso. Obrigado.